E aí, Luan? Tudo bom? Mais um dia aí, Tudo certo, cara. estudando essa lição aí maravilhosa que a gente está estudando. Hoje a gente vai estudar a relação entre a lei e a fé. E pra iniciar esse negócio aí, a gente precisa ler dois versos, cara, antes da gente entender qual que é a relação entre a fé e a questão da lei, né? Me mande aí Exato. qual que é o primeiro verso que a gente precisa ler. Então dá uma lidinha aí, por favor, Luan. Gálatas 3, verso 24 e 25. Diz assim, ó: de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Cara, ao ler esse verso bíblico aqui de forma meio que isolada, eu acredito que a lei ela foi meio que deixada de lado. Sim. Mas eu acho que quando a gente lê agora Romanos 3:31, a gente consegue entender o que Paulo estava querendo dizer para os Gálatas aqui exatamente. Exato. Consegue ler para mim aí, então Romanos 3:31? Claro. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Tá, então qual é a relação entre a lei e a fé, de verdade, então? Bom, eu gosto sempre de brincar, isso foi algo que eu aprendi na infância, de que a lei e a fé, elas são como se fossem duas pernas de uma pessoa. Você não consegue viver pela fé sem a lei e você também não consegue cumprir a lei se você tiver fé. É algo que você precisa manter em sincronia. A lei e a fé, elas trabalham em sincronismo para o crescimento do cristão, do En- desenvolvimento do cristão. Então, vamos supor, eu acabei de chegar na igreja, certo? Sou uma Sim. pessoa convertida, eu acabei de entrar e acredito no Senhor Salvador, me batizei, aí eu posso continuar com as obras do mesmo jeito que eu fico? Negativo. A graça ela vai te transformar através da santificação e um dos papéis da santificação é justamente esse, te preparar para a glorificação. A partir do momento que você aceita a graça, você é justificado através dos seus pecados serem lançados na cruz. A santificação te prepara a partir do momento que você aceita, você vai sendo transformado a cada dia e essa transformação tem que ter base em algo. E no que a gente se baseia? No caráter de Cristo, que se resume aos 10 mandamentos. Show de bola, cara. Então, para a gente introduzir, né, o assunto realmente que os pioneiros estavam conversando, né, sobre a graça, sobre a morte de Jesus, eu queria, esse assunto está especialmente em Colossenses, né? Isso, exato. Então, se você vê aqui o nosso texto-chave é Colossenses. Só que Isso. antes da gente passar para Colossenses 1, que a gente vai se tratar no vídeo de amanhã, eu quero que você passe para mim um verso bíblico para a gente entender o contexto que Paulo estava querendo dizer aqui. Então, leia para mim, por favor, Colossenses 4:13, por favor. Diz assim, ó. é, E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês pelos de Laodiceia e pelos Hierápolis. Cara, Paulo estava escrevendo essa carta aos Colossenses, certo? Isso. Por que esse verso que eu li agora tem a ver e demonstra que o livro de Colossenses ele é uma carta mais atual? Então, tem dois pontos, né? O primeiro ponto é que quando ele escreve a Colossenses e Laodiceia, a lição ela vai retratar em outros pontos, tem outros versos que sustentam essa veracidade. Colossenses e Laodiceia são igrejas que estão bem próximas e realidades espirituais bem próximas também. Então, assim, o que Laodiceia vivia, o povo de Colosso também vivia. Certo. Então, essa ligação entre Colossenses e Laodiceia, ela se torna extremamente relevante para o povo de Deus hoje também, porque nós somos Laodiceia atual. Legal, então quando nós passamos lá para profecias, entendemos que das 7 igrejas que mundialmente iriam fazer, né, os períodos da história, Laodiceia se destina à igreja do tempo do fim. E quando nós lemos aqui esse verso bíblico que aparentemente não traz nada, né, de interessante, né? Não tem nenhuma informação que você pense, é igual ler genealogia, mas é o que a gente sempre conversa, estudar a Bíblia não é só uma leitura rotineira, aleatória. Você tem que entender o porquê do porquê, né? Então, se Paulo ele acabou de escrever aqui no verso 13 de Colossenses 4,
que essa mensagem era tanto para o pessoal de Colossenses e também para o pessoal de Laodiceia, o que vamos estudar a partir de amanhã também Se aplica a nós. se aplica a nós no tempo do fim, Exatamente. a igreja de Laodiceia. Perfeito. Então, minha gente, amanhã, vídeo, então, da terça-feira, estaremos estudando especialmente sobre um assunto, o texto-chave. Então, convido a você a estar junto comigo e com o Israel aqui para entender o que Paulo queria dizer. Tamo junto e até mais. Até nós.